Olá, eu sou Rafael Fernandes do canal Dívida Express, advogado especializado em direito empresarial e tributário, e hoje nós vamos falar sobre um tema essencial para a recuperação de créditos empresariais, a ação de cobrança. Se a sua empresa está enfrentando dificuldades para receber valores que lhe são devidos, a ação de cobrança pode ser uma ferramenta poderosa para assegurar o cumprimento dessas obrigações financeiras. Nesse vídeo, nós vamos abordar detalhadamente como funciona esse tipo de ação judicial, desde a definição, passando pelos documentos necessários, até as etapas do processo judicial e as diferenças entre a ação de cobrança, a ação monitória e a execução. Vamos entender em quais situações cada uma dessas ações deve ser utilizada e como proteger a sua empresa de cobranças indevidas. Este é um resumo das nossas duas aulas magnas que nós tivemos sobre a ação de cobrança. Vamos lá, vamos ver o que é a ação de cobrança? A ação de cobrança é uma medida judicial, uma ação judicial utilizada para recuperar valores que não foram pagos por clientes ou devedores. Ao contrário de uma execução que exige um título executivo, a ação de cobrança ela pode ser baseada em qualquer prova documental, testemunhal ou pericial que comprove uma obrigação de pagamento. Essa ação ela é muito utilizada quando o credor não possui o título executivo extrajudicial, mas ainda assim deseja que o judiciário reconheça formalmente o seu direito de receber o crédito. Na prática, significa que você pode ajuizar uma ação de cobrança, mesmo que a dívida não esteja formalizada em documentos mais robustos. Apenas documentos como notas promissórias ou cheques podem embasar a sua ação. Essa flexibilidade torna a ação de cobrança uma ação viável por uma ampla gama de situações, especialmente em relações comerciais onde a formalização de um título executivo não ocorreu. Vamos ver agora quais são as principais características de uma ação de cobrança. A ação de cobrança tem características distintas que a tornam uma escolha interessante em certos casos para algumas empresas. Vamos destacar algumas dessas características agora. Primeiro, essa ação ela pode ser movida tanto por pessoas jurídicas, tanto por pessoas físicas. Isso significa que qualquer credor que tenha uma dívida em aberto pode buscar a justiça para garantir o pagamento dessa dívida. Segundo ponto, a ação de cobrança segue o rito comum, o rito ordinário, o que implica que ao final do processo, se o devedor não pagará a dívida, o juiz pode determinar penhora de bens, e essa é uma forma de garantir que o credor possa eventualmente ser ressarcido, mesmo que o devedor não colabore, Passa-se a essa fase de cumprimento de sentença, como vimos na nossa segunda aula. Terceiro ponto, a ação de cobrança não exige um título executivo para ser iniciado, o que a diferencia da ação de execução, que veremos mais adiante. Em vez disso, a ação ela pode ser baseada em uma prova documental, como contratos ou até mesmo notas fiscais, desde que comprovem a obrigação do pagamento. Outro ponto que nós vimos também nas nossas aulas foi sobre os documentos necessários para se preparar, para se instrumentalizar essa ação. Vamos falar agora sobre esses documentos necessários para se iniciar uma ação de cobrança. O primeiro passo é reunir toda a documentação que comprove a existência da dívida. Esses documentos podem incluir notas fiscais, contratos, e-mails, prints de WhatsApp e até mesmo testemunhas, se for necessário. Além disso, é importante ter em mãos informações detalhadas sobre o devedor, ter o seu CNPJ, o CPF, um endereço ou qualquer outra informação relevante que facilite a localização e a notificação e a citação desse devedor. Também é essencial incluir um detalhamento da dívida, discriminando os valores, juros, multa e outras correções necessárias que estavam previstos na negociação. Com toda essa documentação em mãos, o próximo passo é a elaboração da petição inicial que deve ser apresentada ao juiz. Nós vimos isso na nossa segunda aula. Essa petição deve conter todas as informações relevantes sobre o caso, incluindo a descrição da dívida, as provas apresentadas e a solicitação para que o juiz reconheça formalmente o direito do credor ao pagamento. Quinto ponto que nós vamos ver agora é sobre o processo judicial. Também vimos isso na nossa segunda aula sobre ação de cobrança. Vamos entender como se desenrola o processo judicial da ação de cobrança. Após a petição inicial ser apresentada ao juiz, o devedor é notificado para responder à ação, é a citação. Ele pode optar por pagar a dívida inicialmente
ou contestar a ação, ou simplesmente pode também não responder. E se ele não responder, se não contestar a ação, o juiz pode proferir uma sentença favorável ao credor, reconhecendo o direito ao pagamento e, se necessário, ainda determinando a penhora de bens do devedor. E é importante destacar que o tempo de duração desse processo pode variar bastante dependendo de diversos fatores, como a cooperação do devedor, a agilidade do sistema judiciário em cada estado e a complexidade do caso, ok? Em média, um processo de cobrança pode durar de 6 meses a 2 anos ou até mais. Tá? Durante esse período, o credor deve estar preparado para enfrentar possíveis manobras do devedor que podem atrasar o processo, como a apresentação de recursos, embargos ou a tentativa de impugnação de provas, e quanto mais recursos tiver, mais prolongada será a discussão judicial. Okay? Outro ponto que podemos destacar também que nós vimos é a diferença entre a ação de cobrança, ação monitória e as execuções. Vamos falar sobre essas diferenças entre essas ações que são frequentemente confundidas, mas que têm aplicações muito distintas. A ação de cobrança, como já vimos, é usada quando o credor não possui o título executivo e extrajudicial, como cheque, como uma duplicata, mas que ele precisa da justiça para que reconheça uma obrigação de pagamento que está formalizada em outros documentos. É uma opção flexível e pode ser utilizada em uma ampla variedade de casos. Já a ação monitória, ela é utilizada quando o credor possui uma prova escrita da dívida, mas que ainda assim não tem força executiva, como um contrato onde não tem assinatura de testemunhas, ou uma nota fiscal, ou até mesmo uma duplicata onde não tem assinatura do recibo ou de aceite, né? Um título executivo extrajudicial, mas que não preenche seus requisitos. Por fim, temos a ação de execução, que ela é utilizada pelo credor quando este sim possui um título executivo, como uma nota promissória, um cheque, uma duplicata. Nesse caso, o processo é geralmente mais rápido, pois o devedor tem menos espaço para contestar e discutir a dívida, sendo obrigado a pagar ou apresentar já de início ali da ação em um prazo mais curto. Tá certo? Para concluir, a ação de cobrança, né, ela é uma ferramenta poderosa e que pode ser utilizada para assegurar o cumprimento de obrigações financeiras dos seus clientes ou dos devedores, dos seus devedores. Embora seja um processo que pode levar mais tempo, né, os seus benefícios para a recuperação de forma segura dos valores devidos superam todos esses desafios do tempo. Se você está enfrentando dificuldades para receber pagamentos devidos à sua empresa, considere a possibilidade de entrar com a ação de cobrança. E para saber mais sobre as diferentes ações judiciais e como proteger o seu negócio, não deixe de se inscrever no nosso canal Dívida Express, ativar as notificações e acompanhar os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir o nosso canal e até a próxima.